Deus a nossa segurança? Não teria que ser Deus o nosso socorro no momento da emergência? Esse é o assunto dessa live. Deixa eu ver se só dá uma conferida aqui. Ah, tá. Esse é o assunto da nossa live e tá forte demais hoje, hein? Gente, esse assunto pra gente que é cristão é tão importante. Eu queria muito, muito que você participasse, que você deixasse suas dúvidas durante a live e, sobretudo, que você compartilhe essa live com mais alguém. Porque, gente, vamos lá. Vamos ser sinceros. Essa é a parte da educação financeira que pega a gente cristão e a gente entra em conflito. Entra em conflito, porque aí a educação financeira fala assim pra você, você tem que juntar uma reserva de emergência para quando tiver uma emergência. Aí você fala assim, não, é verdade. Mas aí lá no fundinho você fala assim, não, mas é Deus que vai prover na minha vida. É Deus que é minha segurança. A minha segurança vem do Senhor. Entendeu? É Ele que vai cuidar de mim no momento que eu tiver alguma necessidade. Esse pensamento tá errado, gente? Não está. Mas tem muita coisa escondida aí. Então, ó, eu queria que você pegasse Bíblia, papel, caneta, mente, abre a mente, abre o coração, que Deus vai falar poderosamente com a gente nessa noite. E se você está chegando aqui porque você viu de alguém essa live, alguém compartilhou com você, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sulamita Guedes, eu sou mentora financeira de casais cristãos. Eu, junto com meu marido, a gente tem a missão de transformar as finanças, mas não com foco nas finanças, mas transformar a sua vida, transformar a vida da sua família, libertar vocês do domínio do dinheiro, colocar vocês de volta no domínio do Senhor Jesus e trazer liberdade financeira, uma vida financeira que Deus quer que você viva. E caso você não saiba, já teve algumas lives a respeito de vários assuntos. E a primeira delas, a que eu falei sobre não se preocupar com dinheiro, que a gente não devia se preocupar com dinheiro. E eu falei que a gente não devia se preocupar com dinheiro, se a gente não vai se preocupar com dinheiro se a gente se ocupar apenas com aquilo que nós fomos chamados para fazer. Se a gente se ocupar daquilo que nós fomos chamados para fazer, não é assim que a Bíblia diz? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ei, o que é justiça? Justiça é o que decide o que é certo e o que é errado, não é? Então a justiça de Deus não tem a ver com você ir para a igreja, ok? Apenas. A justiça de Deus tem a ver com aquilo que é certo, justo, correto de se fazer. Então, se você estiver ocupado ou ocupada em fazer aquilo que é certo, se você se preocupar com o reino de Deus e também se preocupar em fazer aquilo que é certo, justo, em todas as áreas da sua vida. Aqui eu estou falando sobre finanças porque é esse o meu chamado aqui, mas é em todas as áreas da sua vida. Você se preocupar em fazer aquilo que é certo e é justo, você não precisa se preocupar com o dinheiro. Então, o que está sendo essas lives? Eu estou mostrando para você as coisas que você precisa se ocupar, as coisas que são justas você fazer, as coisas que você talvez nunca ninguém te falou e você só foi vivendo. Então, a intenção dessas lives é mostrar para você o que nós, como cristãos, como filhos de Deus, temos obrigação de estarmos ligados, de estarmos atentos, de estarmos ocupados em fazer. Porque se nós estivermos ocupados em fazer a vontade de Deus, ocupados em fazer aquilo que é certo diante de Deus, pode ficar tranquilo, que dinheiro não vai ser mais uma preocupação para você e para sua casa. Amém? Então, ó, eu queria voltar aqui com essa afirmação, né? Não é Deus a nossa reserva? Não teria que ser Deus a nossa segurança? A reserva de emergência, mas tá bom. E não é Deus que tem que me salvar numa emergência? Não eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É errado eu ficar juntando dinheiro e depositar ali a minha reserva de emergência para quando tiver uma emergência. Você está certo e errado. Então, eu queria falar com você sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia
não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia é completa. Então eu quero ler com vocês alguns versículos, e quero que você anote aí, se caso você não tiver com a Bíblia. Então anota aí, Provérbios 6, versículo 6 ao 8. Diz assim: observa a formiga preguiçosa. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Então, deixa eu falando para você refletir nos caminhos da formiga, ok? Mas preste atenção no que ele quer que você reflita sobre o que a formiga faz. Ela não tem chefe, não tem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Então, provisão. Eu sei que você está acostumado a falar que quem vai prover na sua vida é o Senhor, mas a Bíblia está falando que você é responsável por juntar as suas provisões. Olha lá, seu socorro é Deus, o que não significa que você deve ser negligente com os recursos que Ele te dá. Perfeito, Mariana, perfeito. E é exatamente isso que eu quero te mostrar. A Bíblia está falando que você tem responsabilidade, que você devia fazer como a formiga, que guarda dinheiro para um tempo que é certo que vai vir. Gente, emergência não é um imprevisto. Emergência é a coisa mais prevista que você pode ter na sua vida. Então, a reserva de emergência não é para você pensar nela como uma coisa assim, fatídica, porque ela vai acontecer. O que vai mudar é quando e em que proporção que ela vai acontecer. Mas que ela vai acontecer. Então, olha o que a Bíblia está falando. A formiga não tem chefe, não tem governante, não tem supervisor, mas ela ajunta as suas provisões no verão. E uma coisa que eu falava muito com meu marido, né? Antigamente, antes da educação financeira, antes da gente ser liberto dessa área, eu falava assim para ele: se a gente não fizer uma dívida, a gente nunca vai ter nada. Eu falava isso para ele. Por que eu falava isso para ele? Gente, a gente não conseguia juntar R$1. Se a gente não conseguia juntar R$1, como que a gente ia comprar um carro melhor? Porque a gente tinha o quê? Uma Uno, eu não tinha minha filha ainda. A gente tinha uma Uno 2 portas, que o ar-condicionado era a velocidade do carro. A gente tinha uma casa que era quarto, morava de aluguel numa casa, que era quarto, sala, cozinha e banheiro, que não caberia um berço quando a minha filha viesse. E eu pensava, gente, como que vai ser? Como vai ser se a gente não comprar agora uma casa, se a gente não comprar agora um carro, com o filho então, como é que vai ser? E como é que vai ser comprar isso se não sobra R$1? E aí, outra coisa que a gente fazia também, a gente falava assim: não tem dinheiro não? Passa no cartão de crédito. Mês que vem Deus proverá. Vai guardando isso aí. A nossa vida não é diferente da sua, que talvez você está me assistindo aí, e tá pensando, meu Deus, a sua é toda perfeitinha. Não, gente, não. Eu tive um passado muito, muito bem presente aqui, na minha mente. Porque muita coisa na Bíblia eu não tinha entendido. Porque é assim, né? Quando você leu a Bíblia toda, eu já tinha lido a Bíblia toda. Mas quando você fizer nutrição, se você fizer uma faculdade de nutrição e você for ler a mesma Bíblia, algumas coisas sobre nutrição vai saltar aos seus olhos quando você ler a Bíblia. Se você fizer psicologia, se você fizer faculdade de comportamental, qualquer coisa nesse sentido, e você for ler a Bíblia, você vai ver várias coisas da psicologia dentro da Bíblia que vai saltar os seus olhos, que na verdade a Bíblia já ensinava e a tua faculdade está aí remendando. A mesma coisa é a educação financeira. O que a educação financeira ensina, a Bíblia já fala há muito tempo. Só que a Bíblia não mostra como você tornar real essas coisas. A Bíblia fala que você devia fazer, mas o como a gente precisa correr atrás para aprender. Entende? Então, olha só o que a Bíblia está falando. Você não precisa ter chefe, a formiga não tem chefe, não tem governante, não tem nada, e ela junta. E era esse o meu problema, o problema nosso aqui em casa. Por quê? A gente falava assim, por que eu falava pro meu marido, se a gente não tiver uma dívida, a gente nunca vai ter nada? Porque eu sabia que se eu tivesse um boleto para pagar, a crença de honestidade, né, que não é uma crença, é um valor, o valor de honestidade ia fazer a gente ser fiel e pagar aquilo ali.
Eu sabia que se a gente se enfiasse num boleto para pagar, numa obrigação, que se a gente não pagasse ia ser muito ruim pra gente, a gente ia se virar e ia pagar. Ou seja, eu preciso de um chefe, de um governante, de algo amarrando meu pescoço para eu fazer algo que eu devia poder fazer sozinha, como a formiga fala. A formiga está ensinando pra gente. Olha, eu não tenho ninguém me mandando, mas eu sei o que eu tenho que fazer e eu faço, eu consigo fazer, eu sou livre para fazer. Muitas das vezes a gente é escravo das nossas decisões por não saber aquilo que a gente devia estar fazendo. Aí a gente vai lá, vamos lá, a Bíblia está falando que você devia juntar provisão, mas Sula, mas isso está indo de contra com tudo que eu vivo falando. Eu sei, gente, mas está na Bíblia, não sou eu que estou inventando. Tá? Inclusive, o livro de Provérbios foi escrito pelo homem mais sábio e mais rico que o mundo já viu, Salomão. Então, Deus deu sabedoria inigualável a Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus falou que não haveria ninguém mais sábio do que ele. Então, presta atenção no que o Salomão está falando. Salomão está falando de uma sabedoria que veio de Deus. Falando pra gente que a gente devia aprender com a formiga. Que a gente devia juntar nossas provisões. Alguém está falando, Mateus 25 já diz sobre a importância da reserva. Mateus 25 é aquela passagem dos talentos, tá certo? Vê se é isso. Fala sobre a importância de juntar, de multiplicar o seu dinheiro. Aí, a gente vai lá para Gênesis 41, 34 ao 36. Diz assim, é a passagem de José, ok? Passagem de José, e que José tá já falando com o faraó a respeito da estratégia a seguir, né? Então bota pra mim aqui, eu não sei quem é, verão na praia, mas eu não sei o nome de quem é. Coloca aqui pra mim o que tá escrito em Mateus 25. Mas aí, o que tá dizendo lá? Né? O que tá acontecendo aqui nessa passagem? A gente tem José já falando com o faraó sobre a estratégia que ele devia montar a respeito da grande escassez. Para quem não está lembrando dessa história, a gente tem faraó tendo um sonho que seria uma previsão. Ele sonhou e teria 7 anos de grande fartura e 7 anos de grande escassez. E uma escassez global, tá, gente? Não ia ser só no Egito, não. Uma escassez que ia abranger mais do que o Egito. Beleza. E aí José tem a revelação desse sonho e faraó pergunta para ele o que ele devia fazer. E aí, vamos lá. Diz assim, o faraó deve estabelecer comissários sobre o Egito para recolher 1/5 da colheita durante os 7 anos de fartura. Eles deverão ajuntar todo o mantimento dos anos bons que virão e armazenar o trigo sob o controle de Faraó, para que haja comida nas cidades. Esse mantimento servirá de reserva para os 7 anos de fome. Então, vamos lá. Olha o que José está falando. Então, a gente está já sabendo que vai ter 7 anos de escassez. E o que muitos de nós cristãos iria falar para Faraó nesse momento? Qual seria o conselho que a gente daria? A gente falaria assim, Faraó, o que você vai fazer? Você vai entregar sua vida a Deus e a gente vai viver os 7 anos da fartura. E quando chegar os 7 anos da escassez, Deus proverá. Vê se não seria isso o que muito de nós aconselharia Faraó fazer. Agora, é isso que está na Bíblia, gente? É isso que José aconselha fazer? Engraçado que José... Olha, engraçado não, é o que eu falei para você. A Bíblia, ela é antes de tudo. Só que as profissões, elas estão se especializando em partes da Bíblia. Mas a Bíblia é antes de tudo. Olha o que José fala. A gente vai juntar 1/5. Gente, 1/5. Sabe o que é 1/5 na matemática? 1/5 na matemática significa 20%. Inclusive, quem já ouviu falar do 50, 30, 20? Não é nem o método que eu uso de forma personalizada com os meus clientes. Mas olha o método 50, 30, 20. 20 para investir.
E 1/5 que José falou para eles guardarem. 1/5 é 20%. Olha a Bíblia já falando o que a educação financeira fala. Ah, tá, ó. Verona Praia tá falando aqui, ó, que é a passagem das 10 virgens. Não se prepararam, acharam que vai ficar tudo bem, né, com o óleo que tinha, não precisa ter reserva, né, e foram pegas, porque não foi no tempo que eles imaginavam. A gente acha assim, não, vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo, não vou precisar de nada, Deus vai... Gente, não é sobre isso. É sobre a gente entender qual é a nossa parte. E essa passagem de José é muito profunda, eu quero continuar falando com vocês sobre ela. Por quê? Não é que nós não vamos ter provisão de Deus, longe disso. A nossa vida, gente, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela sempre vai precisar da provisão de Deus. Sempre. Só que é em outros termos. Não nos termos que a gente está acostumado a viver. Mas a gente vai falar sobre isso. Quando José fala assim, vamos juntar 1/5. Vamos pensar matematicamente, já que eu lembrei aqui do fato de ser professora de matemática. Eles viveram 7 anos com 80% do que eles colhiam. E 20% eles guardavam. Agora pensa comigo. Eles vão viver 7 anos com apenas 20%. Né? Seria equivalente, eles passaram 7 anos juntando, em cada colheita 20%, então é como se os 7 anos, agora, em vez de eles viverem com 80% do que eles viviam, eles estariam vivendo com 20%. Gente, essa conta bate? Essa conta não bate. Parece até que se você fosse falar matematicamente falando, o que ia acontecer nesses 7 anos da escassez? Gente, eles iam definhar, eles iam sobreviver, eles iam ter assim um mínimo do mínimo do mínimo. Mas olha o que a Bíblia diz, a Bíblia fala que o Egito enriqueceu nos 7 anos de escassez. É isso que eu quero que vocês entendam sobre a provisão de Deus. A provisão de Deus, ela acontece em cima da nossa parte no processo. A minha parte não é matematicamente falando o que daria certinho para suprir, mas eu tenho uma parte para fazer. A minha parte é 20% sua, mas matematicamente você nem vai adiantar nada. Nem vai adiantar nada juntar só isso aqui, mas é a minha parte no processo. Então eu vou fazer, e aí Deus vem com a mão deles, multiplicando sobremaneira sobre aquilo que eu juntei. E aí aqueles 20% que matematicamente, que humanamente só serviria para eles sobreviverem, eles enriqueceram. E aí, é interessante, né, o que acontece com o povo ao redor. Como eu disse, a fome não veio só sobre o Egito, foi global. Foi tudo. Tudo passou, todos os povos passaram fome. E todos os povos tiveram a fartura. Presta atenção no que eu estou te falando. Não foi só o Egito que teve fartura. Todos os povos tiveram fartura. Só que o que eles fizeram? Eu ganhei mais esse mês. Gente, amor, olha só o que veio esse mês. Eu fiz veio uma bonificação a mais, veio um dinheiro a mais. Olha quanto dinheiro a gente ganhou esse mês. Ai, vamos sair? Vamos. Vamos viajar? Vamos. Vamos comprar roupa? Vamos. Vamos nos presentear? Vamos. O outro mês, gente, tá muito bom isso daqui. Olha, minha empresa tá bombando, tá fazendo muito dinheiro. Amor, será que dá pra gente comprar aquele carro do ano? Ah, dá sim, com certeza isso aqui vai continuar desse jeito, porque olha quantos meses que tá com essa renda boa. Vamos comprar o carro do ano. O seguro é muito caro, mas não tem problema. A gente está com uma renda muito boa, estamos vivendo um momento de fartura. Ó, eu estou contextualizando. Quantas vezes isso acontece no nosso trabalho, no nosso negócio? A gente tem uma época boa e você talvez fale assim, Sula, você não sabe quanto dinheiro já passou pela minha mão e eu nem sei o que eu fiz com ele. Aqueles povos em volta tiveram fartura 7 anos, assim como o Egito. Só que eles não tinham a direção de Deus. Inclusive, o povo escolhido estava ali passando fome. E aí, sabe o que aconteceu? O povo vinha,
vendia o que tinha. Acabou o que tinha, vendia os bois. Acabou os bois, começa a vender a propriedade. Acabou as propriedades, começaram a se vender, né? O Egito começou a comprar as pessoas como escravo em troca de alimento. De qual lado que você vai estar? Daquele que vai estar pedindo emprestado? Que vai ter que pedir emprestado, vai ter que dar as coisas porque não se preparou? Ou do lado daqueles que se prepararam na época da fartura? Sula, mas eu não tô na época da fartura. Você que pensa, volta um pouquinho, vou te refrescar, que a gente esquece rápido das coisas. Rápido, a gente esquece rápido. 2020, pandemia. E aí, agora eu quero que você refresque. Você está vivendo um momento bom ou um momento ruim? Te refrescou? Lembrou aí como é que foi na época da pandemia? Como é que foi o aperto na época da pandemia? E aí, agora você está numa época boa ou numa época ruim? Não é porque você está enrolado de dívida. Eu estou falando de um contexto de entrada. Você está realmente numa época ruim ou você está enrolado e não está sabendo como fazer? Mas eu não quero que você se sinta culpado, sabe por quê? Porque ninguém ensinou na prática como fazer isso. A verdade é essa. Ninguém ensinou a gente. Ninguém ensinou educação financeira para os nossos pais, para que eles nos ensinassem. E a gente foi aprendendo com o exemplo que a gente tinha. A gente foi repetindo os padrões que a gente via. Então, José do Egito nos ensina que é minha responsabilidade, sim, juntar provisões. Sula, mas e Deus proverá? Não existe? Existe? Claro que existe. Vamos para a Bíblia? Gente, meu negócio aqui ó, é Bíblia. Bíblia, Gênesis, capítulo 22, versículo 8. A primeira vez que esse termo de Deus proverá apareceu na Bíblia. Vamos lá? Gênesis 28, versículo 2. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Essa é a primeira vez que aparece Deus proverá na Bíblia. E vamos entender por que Abraão declarou isso com tanta convicção. Porque essa é a passagem aonde Deus manda Abraão levar o filho dele, sacrificar o filho dele. Abraão queria isso? Não. Abraão pediu por isso? Não. Abraão foi atrás disso, ele criou a situação para que isso acontecesse? Não. E por que Abraão fala para o filho dele, quando o filho dele pergunta assim, pai, a gente já está aqui com a lenha, com o negócio para fazer o fogo, e o cordeiro? Cadê o cordeiro? E Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro. Por que ele fala isso? Vamos lá? Bíblia, vocês estão anotando aí as referências? Gênesis 21, versículo 12. Gente, está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Se está fazendo sentido, manda foguinho aqui para mim, porque isso também faz o Instagram mostrar live para mais pessoas, tá? Me diz se está fazendo sentido o que a gente está conversando aqui. Gênesis, capítulo 21, versículo 12. Ó, a gente está voltando no tempo. A parte onde Abraão fala que Deus proverá foi capítulo 22. A parte que eu vou ler agora é Gênesis 21. Então está escrito assim, ó. Mas Deus disse a Abraão, não fique angustiado por causa do menino e por causa da sua serva. Atenda a tudo o que Sara lhe disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Olha! A Rosilene está falando, faz muito sentido agora. Olha o que está escrito. Por que Abraão disse com tanta convicção de que Deus vai prover, né, o cordeiro para si? Porque no capítulo anterior, e aí óbvio, a gente não sabe quanto tempo tem essa distância, mas foi antes, Deus falou para Abraão, a sua descendência vai ser, ó, fico toda arrepiada, não vai ser através
do filho da serva, vai ser através de Isaac. Deus foi claro. Ai, eu tô toda arrepiada. Vocês estão sentindo a presença de Deus aí também? Porque aqui eu tô sentindo. Deus foi claro com Abraão quando ele falou, olha, o que eu vou fazer vai ser por meio de Isaac. Então, quando Deus pega e fala para ele sacrificar Isaac, Abraão pode ter dado um tilt, uma pane, mas ele pensou, cara, Deus falou comigo que o que ele vai fazer é através de Isaac. Se ele está falando para eu sacrificar Isaac, cara, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Não tinha ainda registro de gente ressuscitada, como se fosse, né, no Novo Testamento, que ele teria onde se basear. Não, Deus vai ressuscitar porque Deus ressuscitou. Não tinha, tá? Mas Abraão creu. E porque ele creu, se ele falou assim, não, se Deus falou que é através de Isaac, e ele está falando para eu sacrificar Isaac, eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai providenciar, Deus proverá. Gente, aí nasceu o termo que a gente usa de uma maneira tão inapropriada todos os dias da nossa vida. E eu tô falando isso, me colocando nessa posição, porque eu usei isso de maneiras tão erradas durante muitos anos da nossa vida. Ah, Deus proverá. Eu falava pro meu marido, passa no cartão, mês que vem Deus proverá. Quando você fala assim, passa no cartão, mês que vem Deus proverá, para dívida, não é para investimento. Porque tem coisa que você vai fazer que vai trazer mais dinheiro para você. Não tem problema você usar o cartão. A Bíblia fala contra dívida. A Bíblia não fala contra investimento. Então a gente precisa diferenciar a blusinha que você está comprando, as coisas que você está fazendo, que não traz dinheiro de volta, isso é dívida. Então, a gente fala assim, vai fazendo dívida, não, vamos fazer, Deus proverá. Isso, mas, pensa aqui comigo, se você dispersou, volta aqui sua atenção. Vê se isso não tem mais a ver, vê se isso não se parece mais com aquela passagem onde Jesus é levado ao deserto para ser tentado e o diabo fala assim para Jesus, pula aí, pula desse monte, você não é o filho de Deus? Com certeza Deus vai enviar anjos e vai te segurar isso para que o seu pé não tropece. O que Jesus responde? Não tentarás o Senhor teu Deus. Vê se essa prática que a gente faz, né, com dinheiro, de falar assim, passa, mês que vem Deus proverá. Vamos fazer, mês que vem Deus vai cuidar de tudo. Vê se não mais se parece com a gente pulando do penhasco, falando assim, não, com certeza Deus vai dar um jeito e eu não vou me machucar desse penhasco. Eu falo isso com muito temor, gente, porque eu estava desse lado. Eu vivi isso. Eu não falo isso com ar de superioridade, não, mas eu falo isso com fogo de quem aprendeu e que foi chamada para trazer essa verdade para outras pessoas. Porque o dinheiro, gente, é o lugar mais sutil aonde Deus perde o senhorio das nossas vidas. O dinheiro é o lugar mais sutil aonde Deus perde o senhorio das nossas vidas. Eu vou falar de novo, o dinheiro é o lugar mais sutil aonde Deus perde o senhorio das nossas vidas. Você não percebe que quando você tinha uma necessidade, quando você tinha um aperto, antes, se fosse num tempo remoto, você ia ajoelhar igual nossas mães, nossas avós faziam, que ia ajoelhar e ia orar, pedir Deus por provisão. Hoje, a gente não precisa mais orar, não. A gente tem o cartão de crédito. Então não preciso orar, eu vou lá e passo o cartão de crédito. Você está percebendo como que o dinheiro, não é nem o dinheiro em si, mas a manipulação, como a gente usa o dinheiro, ele tira Deus do senhorio das nossas vidas. Não é à toa que Mateus 24 vai dizer, você não pode servir a dois senhores, ou você vai servir a Deus, ou você vai servir ao dinheiro. E aí a gente acha que lidar com dinheiro Não, eu quero aprender educação financeira, Sula, assim, só pra, entendeu? Pra realizar sonho, entendeu? Pra poder fazer as coisas que eu quero.
E você não entende que você precisa aprender a lidar com o dinheiro, porque é no dinheiro que muitas das vezes o diabo está nos escravizando. É muitas vezes no dinheiro que Deus está perdendo o controle, perdendo no sentido não que ele perde o controle, mas que a gente sai do controle de Deus na nossa vida. É no dinheiro, é quando a gente fala de dinheiro, é quando a gente fala de empréstimo, é quando a gente fala de várias situações onde você se sente obrigado a fazer coisas que você não queria fazer. Quantas vezes você falou assim, ai, não queria passar um cartão de crédito, vou ter que passar de novo. Ai, eu não queria ter que pegar esse empréstimo, meu Deus, vou ter que pedir, vou ter que fazer. Quantas vezes? Você não percebeu que aí o dinheiro está mandando em você. Você não percebeu que você perdeu o controle e que o dinheiro ele só pode ter duas posições na sua vida. Ou ele vai ser senhor da sua vida, ou ele vai ser servo seu. E se você não está mandando no seu dinheiro, você já perdeu o controle dele e ele está mandando em você. O dinheiro está sendo seu senhor. E se ele está sendo seu senhor, Deus não está sendo seu senhor. Gente, faz sentido isso que eu tô falando com você? Eu sei que é pesado, é forte isso aqui que eu tô falando. E eu sei que muitas das vezes a gente não ouviu isso. A gente não aprendeu isso, a gente não parou para pensar nisso, porque a gente não... o nosso olhar não estava educado a entender isso. Aí vamos lá. Mas Sula, então você está querendo dizer que eu não tenho que contar com a provisão de Deus? Que eu que tenho que me virar? Não é isso que eu estou falando. Vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Diz assim, pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em todo o trabalho das suas mãos. Ele cuidou de vocês durante toda a viagem pelo deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês e nada lhes faltou. Gente, que tremendo, né? A passagem pelo deserto é uma passagem aonde a gente vê Deus cuidando do povo de uma maneira sobrenatural. De você ver, gente, maná caindo do céu. De você ver cordonizas baixando assim, ó, para você conseguir pegar a cordoniza. Isso é maravilhoso. Só que aquele povo estava no deserto. Só que aquele povo não entrou em Canaã. Só que aquele povo ficou 40 anos no deserto batendo cabeça porque era um povo desobediente, que não entendeu o que Deus queria. Quando o povo, não esse povo, porque esse povo que passeou, né, errado, agindo e não entendendo aquilo que Deus queria tratar com eles, estava no deserto, o que aconteceu? Eles morreram. E o povo que entrou foi outra geração. Gente, quando essa geração chegou em Canaã, não tinha mais maná caindo do céu. Não tinha mais a cordonize descendo baixinho para eles pegarem e poder comer. Não tinha mais água saindo da rocha. Não tinha mais. Qual é a provisão? A provisão morreu? Não. O que diz em Deuteronômio 8:18? Antes você se lembrará do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para adquirir riqueza, a fim de confirmar a aliança que sob juramento prometeu aos seus pais, que é Abraão, que é a história que a gente está lendo, aos seus pais, como hoje se vê. Deus, Ele... Meu Deus, se você entendesse isso. Deus, Ele quer prover na nossa vida para a gente adquirir riqueza. Ele quer levar você para Canaã. Ele quer que você viva de uma outra prosperidade, não da necessidade. O deserto era para ser um caminho curto na vida deles. Talvez você está me ouvindo aqui e você esteja desempregado. Você está no deserto. Agora, talvez você está me ouvindo aqui e parece que você está no deserto, mas você tem salário. Sua esposa tem salário, seu esposo tem salário, todo mundo tem dinheiro. A questão é, a gente fala tanto, Senhor, eu quero conquistar Canaã.
mas você gosta de viver no deserto. Você gosta de receber um manazinho descendo do céu. No fundo, você está preparado para chegar em Canaã? No fundo, você está preparado para você correr atrás de aprender como plantar, como, quando colher, como fazer com as coisas que você vai colher. Você está preparado? Você quer Canaã, mas você está preparado? Porque em Canaã não tem mais esse tipo de provisão. A provisão vai ser outra. A provisão vai ser num outro patamar. Vai ser a chuva que vai vir no tempo certo. Vai ser aquilo que você plantar realmente, sabe, frutificar e multiplicar de uma maneira sobrenatural. Vai ser outro tipo de provisão. Você acha que Deus queria que o povo de Israel ficasse lá? É muito legal você ver o maná caindo do céu, mas não era, gente, o plano de Deus para o povo. Não era para eles estarem vivendo isso. Era um tempinho só que eles não aprendem. Você é assim também? Tá difícil de você aprender que Deus quer que você entenda como administrar aquilo que ele deu na sua mão, que você devia honrar aquele salário que ele fez você ganhar, aquele trabalho que ele deu para você conquistar. Quando é que você vai parar de querer fazer mais dinheiro e você vai focar em aprender a lidar com o dinheiro que você tem hoje? A Bíblia fala o quê? Você tem que ser fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Para de achar que a solução do seu problema é você ganhar mais. A solução do seu problema é você aprender a ser fiel com o que você tem hoje. E quando eu falo ser fiel, é você seguir a justiça de Deus. Não estou falando de dízimo e oferta apenas não, tá? Oferta e dízimo é o básico. Eu estou falando de você fazer aquilo que é certo, biblicamente, acerca das suas finanças, acerca de você como mordomo do seu dinheiro, que Deus te fez. Então, a gente precisa o quê? Pensar, caramba, eu estou sendo um bom mordomo do dinheiro que Deus me confiou? Você devolve 10% para Deus, em sinal de gratidão, mas tudo pertence a Deus. Não é só 10%. Não é só 10%. Tudo pertence a Deus. Você está usando como Deus gostaria que você estivesse usando? Então, Deus proverá, sim. Só que não é esse Deus proverá que você está usando aí. Esse Deus proverá que você está usando para fazer aquilo que você acha que tem que fazer e achar que lá no futuro Deus vai prover, isso aí é tentar a Deus. Tá? Desculpa, eu nem avisei que essa live ia doer. Só que isso é tentar a Deus. Você fazer as coisas da sua cabeça e achar que depois Deus tem que dar conta de resolver como que você vai pagar o seu cartão, isso é tentar a Deus. E deixa eu te falar, Deus vai cuidar da sua família, tá? Deus vai cuidar. Deus não vai deixar faltar nada, não. Pode ficar tranquilo. É sempre um perrengue para pagar a conta, mas você vai lá e vai conseguir. É sempre um perrengue, você vai ficar estressado, vai brigar com o esposo, vai ficar, né, doente aí, estafa, ansiedade, depressão, mas pode ficar tranquilo, tá? Vai resolver, vai pagar. Só tem um problema. Você continua no deserto. Você vai continuar no deserto, porque você não entendeu. Enquanto o básico ainda é o que você precisa que Deus provê na sua vida, significa que você ainda está no deserto. Quando a sua provisão for dos seus negócios, caramba, agora o desafio é outro, o desafio é maior, Senhor, você está colocando a gente para dar um passo maior, isso vai ser desafiador, Senhor, provê na nossa vida. Top. Não é o básico, sabe? Deus está te levando para outros lugares. Deus está fazendo você crescer, prosperar, cara. Agora, preocupações básicas. Então, a reserva de segurança, gente, não tem a ver com o nosso socorro não ser o Senhor. O nosso socorro sempre vai ser do Senhor. Até porque, como eu disse, gente, o que a gente bota de reserva de segurança todo mês não garante que a emergência que você vai ter vai ser suprida por aquilo ali. Porque a reserva de segurança, ela não é montada da noite para o dia. Se você começar a montar hoje, até você montar uma reserva de segurança adequada para o seu estilo de trabalho, que eu vou falar aqui,
Então, ó, já aproveita para você anotar. Se você é um funcionário público, a sua reserva de segurança tem que chegar, né? Você vai juntando todo mês, de pouquinho em pouquinho. Ela tem que chegar a pelo menos 3 vezes o seu custo de vida. Se você é CLT, a sua reserva de emergência ela precisa chegar a pelo menos 6 meses do seu custo de vida. E se você é empresário, é autônomo, é empreendedor, a sua reserva precisa chegar a pelo menos 1 ano do seu custo de vida. Então não é da noite para o dia que a gente monta uma reserva de segurança, mas é cada mês fazendo a nossa parte. Cada mês você pelo menos botar lá 10% do seu salário para montar essa reserva. Isso não garante que você vai estar... pronto, ó, pode acontecer o que quiser, porque eu tenho minha reserva de segurança. Deus faz essa reserva sumir rapidinho, tá? Se você começar a colocar o teu coração na reserva, achar que a tua confiança é a reserva, Deus tira. Deus faz ela sumir. Tem uma passagem do livro da Joyce Meyer, eu preciso acabar. Foi mais do que eu programei aqui, mas já estou acabando. Um livro da Joyce Meyer que ela vai falando, acho que é Eu e Minha Boca Grande, que fala desse pedaço dessa história. O marido dela é super tranquilão e ela 320, não sei quem conhece. Quem conhece Joyce Meyer? Levanta a mãozinha para saber. E aí o marido dela estava desempregado e todo mês eles precisavam tirar cada vez acontecia alguma coisa, né? E eles precisavam tirar um dinheiro daquela reserva. Gente, toda vez que pegava naquele dinheiro, ela ficava desesperada, ficava falando, ficava reclamando, ficava, sabe, remoendo, meu Deus, tá acabando esse dinheiro, tá acabando esse dinheiro. E aí o marido dela fala assim, cara, tomara que, talvez seja isso que Deus queira fazer, né? Acabar com essa reserva aí, porque aí talvez a sua confiança vai estar no Senhor e não na reserva. Percebe? Não é nem 8, nem 88. Não é para você achar que você faz qualquer coisa e que Deus proverá, mas também não é para você achar que porque você está conseguindo guardar, você é autossuficiente. Até porque você não garante que o dinheiro que está lá vai dar conta do imprevisto ou da situação ou, sabe, da fatalidade que pode acontecer na sua vida. Mas você sabe que você está ocupado em fazer a sua parte. Você sabe que todo mês você fez a justiça, aquilo que você devia fazer. Então, todo mês eu tenho dinheiro para colocar lá. Se acontecer qualquer coisa acima do que está lá, eu tenho um Deus que vai prover na minha vida, que vai cuidar da minha família. Mas eu fiz a minha parte e Deus faz o além. Eu fiz o 20%, né? Parafraseando a passagem do José do Egito. Eu fiz o 1/5. Matematicamente falando, nem ia dar conta. Mas Deus vem e transborda aquilo que eu fiz. Gente, fala pra mim, tá fazendo sentido? Me diz. E tô terminando essa live, eu quero deixar aberto pra vocês. O que eu falei aqui que mais tocou no teu coração, que eu quero saber como que tá chegando essas informações para você, como que tá chegando essa live para você. Talvez você nunca ouviu alguém falar isso. Eu quero saber como que tá chegando essa live para você. A gente vai terminar, mas eu queria saber se alguém quer falar como que tá chegando essa live para você. E eu quero dizer para vocês que talvez hoje, enquanto alguém escreve, eu vou falando aqui, vou falar algo muito importante, não sai agora. Que existe um caminho. Talvez hoje você olha para suas finanças e você fala assim, Sula, poxa, eu super concordo com tudo que você está falando. Só que não sobra R$1. Como que eu vou juntar para a reserva de segurança? Como que eu vou juntar para a reserva? Não sobra dinheiro. Existe um caminho que leva a gente da onde a gente está para uma vida financeira ideal. E é esse caminho, são esses passos que eu quero falar com vocês no dia 1º de abril, terça-feira que vem, 7h45. Só que essa aula vai ser uma aula fechada, uma aula secreta. Vai acontecer pelo Meet. Então, o que eu fiz? Eu criei um grupo para as pessoas que realmente querem aprender como faz para conseguir... Sula, da onde eu tô? Tá tudo... Não tá ainda do jeito que eu queria, ou eu quero melhorar... Como que eu faço? Eu quero resolver. Tá, muito legal isso que você está falando. Mas agora, que eu tô todo cheio de dívida, cheio de conta e não sobra dinheiro, como que eu faço?
tem caminho. Eu tenho esse caminho, esse passo a passo para te contar, dia 1º de abril. Mas para isso você precisa entrar lá no grupo. Lá na minha bio tem um link, tem uma parte debaixo da foto, tem uns links. Tem um link que tá assim, workshop, organize e prospere. Então você clica lá no link e você vai entrar no grupo. Ou você pode ir nos meus stories. Todo dia eu boto o link para você entrar no grupo. Hoje mesmo eu vou colocar, acabou essa live, eu vou colocar. Entra no grupo, porque o link para essa aula secreta vai ser colocado lá no grupo no dia 1º. E eu tô também, essa semana eu vou fazer várias enquetes para trazer aquilo que é importante para vocês lá. Então, entra no grupo para participar, lá eu coloco as lives gravadas, lá eu vou fazer tudo demais reservado para vocês, tá bom? A Verão na Praia tá dizendo, precisamos tomar todos os cuidados possíveis com a nossa vida financeira, porém, a nossa maior confiança precisa estar no Senhor e não na reserva que temos. Exatamente isso. Então, a gente faz a nossa parte, não nos confiando nela, mas fazer ela sabendo que é o que Deus espera que a gente faça. É o pouquinho que a gente deve fazer, é a justiça que Deus espera de nós. Então, a gente faz o que a gente pode e, para além disso, Deus vai suprir na sua vida como Ele tem feito. Só que Ele vai suprir, Ele quer suprir num lugar muito maior. Ele não quer suprir na sua vida no básico, no arroz, no feijão. Ele quer que você esteja num lugar mais alto, sabe? Que precise da provisão de Deus para ocupar posições mais altas, não para o básico, tá bom? Ele vai prover para o básico na sua vida, mas Ele não queria que você estivesse necessitando disso. Então, a reserva de segurança é responsabilidade nossa. Se ocupe com o que você devia fazer e você não vai precisar se preocupar com dinheiro. Ó, beijos de riqueza para você que agora tem aula Encontro com a Turma 13. Eu quero que você esteja na próxima turma, hein? Então, vem comigo, participa, entra no grupo que a gente vai se encontrar lá. Beijinho, tchau, tchau. Amo vocês.